Olha só, hoje, 14 de novembro, a gente celebra dois santos. Eles têm o mesmo nome, a mesma coragem, mas as suas histórias, nossa, vêm de mundos completamente diferentes. Vamos mergulhar juntos nessas duas jornadas de fé que são, assim, incríveis. Pensa só. De um lado, a gente tem o erudito do Egito, um sábio, um defensor da fé que tinha a palavra como sua grande arma. E do outro lado, um soldado de Londres, um guerreiro nobre que se transformou num redentor dos cativos. Duas vidas que parecem opostas, né? Mas que no fundo respondiam ao mesmo chamado, um chamado para uma santidade radical. Fica a pergunta, né? Como é que caminhos tão diferentes podem levar para o mesmo destino, para a santidade? A resposta, olha, está numa escolha, num único momento, um ponto de virada que mudou absolutamente tudo para cada um deles. Então, vamos começar pelo Serapião de Alexandria. Para ele, o mundo era como um imenso campo de batalha, mas não de espadas, e sim de ideias. A própria fé estava sendo atacada por todos os lados. Imagina só, numa época de perseguição, de doutrinas falsas se espalhando, o mais fácil seria fugir, ou sei lá, ficar quieto. Mas a grande virada dele foi fazer o contrário de tudo isso. Ele ficou. A decisão dele foi lutar, não com uma espada, mas com a clareza da verdade. Ele escolheu ensinar, escrever, fortalecer a comunidade. Se tornou um guardião corajoso da fé, um verdadeiro guerreiro pela liberdade da alma. Agora, a gente dá um salto completo de cenário. Vamos para a vida do outro Serapião, o de Londres. Aqui, a batalha era bem diferente. Era física, sabe? Travada por reinos, pela liberdade do corpo mesmo. A história dele começa lá nos campos de batalha, nas cruzadas, mas o momento que mudou tudo veio depois. Foi quando ele encontrou a Ordem dos Mercedários, um grupo de religiosos com uma missão, assim, radical, resgatar cristãos que tinham sido feitos escravos. E foi ali que a vida dele deu uma guinada. Ele literalmente trocou a armadura pelo hábito religioso. A nova guerra dele não era mais por território, e sim pela dignidade das pessoas. E essa missão o levaria até as últimas consequências. E a entrega dele é algo que impressiona de verdade. Ele não só ajudava a pagar os resgates, não. Ele foi além. Ele se ofereceu como garantia viva. Ficou no lugar daqueles que, sob tortura, estavam quase perdendo a fé. Pensa nisso. Que tipo de amor é esse? Que amor é esse que se põe no lugar do outro justamente no momento de maior fraqueza? Lá em Argel, o dinheiro do resgate não chegou a tempo, e ele foi martirizado. Mas a morte dele não foi de jeito nenhum um fim. Foi o ponto mais alto da sua missão. Se tornou, sabe, o testemunho definitivo do amor que se entrega por completo. Um selo de libertação que ecoa até hoje. Então, a gente tem duas vidas, 2 séculos, 2 continentes. Mas o que essas histórias ensinam pra gente hoje? As duas, no fundo, apontam para a mesma coisa: a verdadeira liberdade. Uma liberdade que aparece de jeitos diferentes, claro, mas que nasce da mesmíssima fonte. E essa luta, ela chega até nós, traz uma pergunta direta: que formas de escravidão a gente combate hoje? Talvez não sejam mais as correntes de ferro, literais, mas e as algemas invisíveis? O medo, o egoísmo, as ideologias que cegam a gente, os vícios que paralisam. É aqui que está o coração de tudo. Um Serapião lutou contra a escravidão da mentira, porque ele entendia que uma mente presa a ideias falsas nunca vai ser livre de verdade. O outro lutou contra a escravidão das correntes, porque sabia que um corpo escravizado, isso anula a dignidade de qualquer um. O que os dois mostram é que a santidade é, na sua raiz, sempre uma luta pela liberdade total da pessoa. E o chamado deles, ele ecoa pra gente, defender a verdade com o amor, como o Serapião de Alexandria, e cuidar dos cativos do nosso tempo, como o Serapião de Londres. No fim, Deus convida a gente a ser libertador, onde quer que a gente esteja, a enxergar aquelas pessoas que ninguém mais vê. Bom, para a gente fechar essa reflexão, vamos fazer uma oração. Unir nossos corações à coragem desses dois gigantes da fé. São Serapião de Alexandria e São Serapião de Londres, rogai por nós, para que sejamos instrumentos de verdade e libertação. Amém. Santos de ontem, exemplos para hoje. Amém.